Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu vou dar início à nossa aula de 31/3 hoje, sobre previsão de demanda e cadeia de suprimentos, a segunda parte, o qual nós vamos basicamente prever a demanda de uma cadeia de suprimentos com dados históricos, usando uma metodologia de séries temporais, e também analisar essas previsões de demanda em função dos seus erros de previsão. Bom, essa é uma aula que ela é um pouco mais densa em função dos cálculos, então, em especial hoje a gente coloca essas fórmulas e faz isso com a ajuda do Excel, com a ajuda de estimadores estatísticos, que facilita bastante a nossa vida. Eu vou apresentar aqui para vocês as principais, vamos falar assim, as principais fórmulas, o que está por trás de cada uma delas, os significados, os objetivos. E depois, no final dessa aula, vamos falar assim, tem um exercício para ser feito em Excel. Eu deixei uma planilha para vocês treinarem, para vocês tentarem colocar aquilo que foi explicado com as fórmulas dentro da planilha e fazer a estimativa. Como existe, vamos falar assim, a gente está nessa situação online e não presencial para a gente fazer tudo isso junto e fazer, vamos falar assim, fazer junto com vocês. Uma das opções que a gente pode é marcarmos uma aula a live, né, online a live, para tirar essas dúvidas, tá ok? Bom, começando a nossa aula, a primeira coisa é falar sobre o que é o objetivo, por que a gente tem métodos de previsão de séries temporais. O principal objetivo é prever o componente sistemático da demanda e estimar o componente aleatório. Bom, o que é componente sistemático? É aquele que contém um nível de tendência ou de sazonalidade, é aquilo que a gente consegue ver, vamos falar assim, puxa, existem sazonalidades, é o caso de alguns produtos, como a gente sempre teve o picolé, que ele sai muito mais no verão do que no inverno, ou alguns tipos deles. E uma tendência, vamos falar assim, é uma tendência, por exemplo, de crescimento, de decrescimento, e ela pode ser multiplicativa, aditiva, ela pode ser mista, e tudo depende da natureza da demanda. E tem o componente aleatório, que é aquilo que, vamos falar assim, que ele, vamos falar assim, ele não se repete, existe esse componente que não está previsto. E a gente vai falar de cada um deles. Bom, a primeira coisa supõe-se que as estimativas de nível, tendência e sazonalidade, elas estão dentro desse componente sistemático, e elas não variam à medida que a nova demanda ela é observada. Então, essa é a primeira suposição que a gente vai fazer. Então, a estimativa com base em dados históricos e o uso dos mesmos dados para as previsões futuras. Então, vamos falar assim, quando a gente fala em séries temporais, a gente está usando séries históricas. Então, é uma história, vamos falar assim, de dados elencados, o qual a gente vai ver se tem a sazonalidade. Então, assim, se de período para período, vamos falar, existe vamos falar assim, uma evolução, pode existir uma evolução de tendência e de nível, e se ela se repete, vamos falar, tem repetições semelhantes. Então, quando a gente tem a sazonalidade, a gente tem esses movimentos de curva. Quando a gente não tem sazonalidade, a gente pode ter um movimento assim, pode ter algo nesse sentido quando a gente projeta vamos falar, essa série temporal, ou também de decrescimento. Não é impossível isso, claro. Então, agora, seguindo no slide 5, a gente tem o seguinte: o uso do método estático para demanda tem uma série de tendência e um componente sazonal. E aqui, na figura que vocês observam, a gente tem o quê? Vamos falar assim, que esse componente sistemático, ele é o nível mais a tendência vezes o fator sazonal. Bom, vamos observar cada uma dessas variáveis aqui. Bom, a gente tem que L, que é, vamos falar assim, a estimativa do nível em função de T, que é, vamos falar assim, é a estimativa de demanda não sazonal no período. Então, existe vamos falar assim, essa demanda não sazonal que ocorre. A gente tem T, que é a tendência, que pode ser de aumento ou diminuição, como eu falei, da demanda pelo período. E a gente tem S, que é o fator sazonal do período T. Então, já dando um pouco de nomenclatura para vocês, porque vocês vão precisar disso.
a gente tem a demanda real no período e depois a gente vai ter a previsão de demanda desse período que é F. Bom, então quando a gente pensa como que a gente faz F, a gente tem L, então assim que é a estimativa de nível, que funciona em uma função de T mais L, em função do T grande, que é multiplicado por S, que é o fator de sazonalidade de um tempo mais um. Porque a gente está vendo o tempo presente, mas a gente está prevendo o tempo futuro. Estão de acordo? Bom, espero que esteja, vamos falar assim, que esteja um pouco claro, mas senão a gente volta nessa aula que eu estou propondo para vocês da gente conversar. E aí, vamos falar assim, para ilustrar isso que parece um pouco abstrato, vamos falar assim, tem o estudo de caso do Tahoe-Salt, que é o estudo que a gente vai utilizar durante toda essa aula e que eu peço no final para que vocês desenvolvam a planilha. Bom, essa empresa ela produz sal para derreter neve, então a gente não tem neve o ano inteiro, então já vamos contar que deve existir um fator de sazonalidade. O histórico dela é que ela sempre superestimou a demanda dela, então acontece vamos falar assim, um estoque em excesso ali, e isso a gente já sabe que ter estoque demais não é legal, nem vamos falar para quem produz, nem para o varejo de quem está comprando. E ela decidiu, então, fazer o quê? Uma previsão colaborativa junto com os seus revendedores para ver se consegue diminuir essa previsão vamos falar assim, essa previsão de demanda e ficar um pouco mais adequada para reduzir o estoque, ou para adequar melhor o estoque. E aí a gente tem essa tabela, que é a tabela 7.1 no livro, que eu peguei, que apresenta esses dados de demanda no varejo. E eles, vamos falar assim, eles estão com previsão trimestral, dos últimos 3 anos. E por que essa demanda é trimestral? Então, nós vamos ter 4 trimestres, porque, vamos falar assim, a gente tem a variação vamos falar, das estações do ano. Sendo que, se a gente tem neve, vai existir um pico de demanda aí no período, provavelmente, de inverno. Então, eu queria que vocês ampliassem esse slide e observassem que a demanda ela é sazonal, não só pela tabela, mas pelo gráfico que está abaixo, e ela aumenta no segundo trimestre. E o ciclo vai se repetindo ano após ano. Então, vamos falar assim, como a gente tem ali 3 anos, isso é possível ser observado. Também existe uma tendência de crescimento ali apontada nos últimos 3 anos. E o que a gente precisa fazer afinal? Bom, a gente precisa primeiro tirar a sazonalidade para conseguir ver qual que é a real demanda. Se não, vamos falar com os níveis de sazonalidade, a gente não consegue fazer isso. E executar, então, em primeiro lugar, a regressão linear para estimar o nível de tendência. Então, a gente precisa ver o nível, a tendência e estimar os fatores sazonais. Essa é a primeira parte que a gente, vamos falar, quando a gente começa a fazer uma estimativa usando métodos econométricos ou, vamos falar assim, métodos de séries temporais. Bom, seguindo, a gente, vamos falar assim, vamos estimar então a demanda a demanda sem a sazonalidade. Vamos, em primeiro lugar, tirar isso. Então, o que é isso, em primeiro lugar? A demanda total como se ela não tivesse essa sazonalidade entre as estações do ano. Então, a gente tem que P é a periodicidade, que é igual a 4, porque ela é trimestral, e T, que é igual a 3. E, na verdade, a gente tem 12, vamos falar assim, 12 amostras aí. Bom, para garantir que cada estação tenha o mesmo peso ou retirar a sazonalidade de acompanhamento da média do período, a gente tem L mais 1 como período. E para o período que oferece essa demanda não sazonal, a gente tem que é L mais P mais 1 dividido por 2. Se esse P for ímpar, nesse período, esse método ele não oferece uma demanda não sazonal para um período existente. Se esse P for par, o método oferece uma demanda não sazonal em um ponto do período, então a gente vai ter o L mais P dividido por 2 e o L mais 1 mais
P dividido por 2. Então, a gente trabalha com essas duas equações. Mas, no nosso caso, a gente tem um período par. Então, tirando a média da demanda não sazonal para o período, assim a gente tem uma demanda não sazonal e ela pode ser obtida através dessa equação que é apresentada para vocês. Vocês estão vendo que é uma super equação para, vamos falar assim, para ser desempenhada. A questão maior vamos falar assim, disso tudo é a gente, vamos falar assim, conseguir verificar com qual, vamos falar assim, qual que é o período ser utilizado, se ele é par, se ele é ímpar, para tirar essa sazonalidade. Então, a gente vai simplesmente tirar fora, como, vamos falar assim, esses picos de demanda que existem. Então, como que a gente aplica isso? Bom, no nosso exemplo, P igual a 4 e T igual a 3, como eu estava dizendo. Por quê? Porque a gente tem vamos falar assim, 4 períodos a serem observados num tempo de 3 no total do ano, porque são os trimestres. Na verdade, 4 períodos a serem e 3 trimestres. Desculpa, gente. E a demanda não sazonal, e aí a gente tem essa seguinte fórmula aqui, o qual vocês podem verificar. Bom, com esse procedimento a gente pode obter essa demanda entre os períodos de 3 a 10. E conforme está ilustrado nesse próximo slide que a gente já vai falar. Bom, uma coisa que vocês já podem adiantar. Primeiro, já começa a montar o Excel com base nos primeiros dados. Mas eu já deixei um Excel previamente colocado para vocês. Então, pega ele e vamos acompanhando momento a momento, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês. A primeira coisa que a gente verifica é a questão vamos falar assim, a questão da determinação da não sazonalidade. E aí a gente tem, para calcular essa fórmula, vamos falar assim, essa fórmula já contemplando o Excel, que seria, a gente pega o valor da demanda, que é de B mais 2, B2 e B6, mais 2 vezes a soma de B3 até B5 e dividir por 8, que é justamente aquela determinação de período que eu estava falando para vocês. E depois a gente copia. Então, assim, depois a gente copia porque a fórmula ela vai se reproduzindo. E com isso, o resultado que a gente obtém vamos falar assim, é essa estimativa que vocês estão vendo na linha tracejada, que é a demanda não sazonalizada. Então, é uma transformação. Se a gente fizer essa regressão, vamos falar assim, a regressão linear, pedir a regressão linear vamos falar assim, dessa tabela, a gente tem que a demanda, vamos falar assim, não sazonalizada, ela vai ser igual a 18.439 mais 524 pelo T, vamos falar assim, em função de T, conforme T varia. E com isso a gente já pode fazer a primeira projeção.